Bom dia a todos, que a graça do eterno Deus repouse sobre nós, seu povo. As crianças com até 11 anos podem descer para o nosso salão social. Crianças que têm até 11 anos podem descer para o salão. Eu quero cumprimentar as mulheres presbiterianas pelo dia de vocês. Deus abençoe vocês, fortaleça vocês. A Lourdes, como representante das meninas, conduziu a liturgia do culto. O púlpito presbiteriano é lugar das mulheres também, elas têm muito a nos ensinar. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. 1 Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Eu quero ler com vocês os versos 8 a 17. 1 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 8 a 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Nós encontramos significativa parte da história, da trajetória bonita e encantadora de Davi nos livros das Crônicas. O autor desses livros, denominado de cronista, empreendeu grande obra por ocasião desses livros que pretendem contar ou recontar a história do povo de Deus, especialmente de Judá. O cronista deseja mostrar, revelar o contraste, o grande contraste que há entre Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi. A diferença entre Saul e Davi pode ser notada, pode ser sentida na maneira pela qual eles guerrearam contra os filisteus. De acordo com o capítulo 10 de 1 Crônicas, sob a liderança de Saul, Israel perdeu para os filisteus. E os filisteus profanaram o corpo de Saul perante os seus deuses. Agora, sob a liderança de Davi, as coisas serão diferentes. Antes da união das tribos de Israel, os filisteus não se sentiam muito ameaçados por eles. Entretanto, depois da unificação das tribos, depois da unificação de Israel, os filisteus se sentiram ameaçados, de sorte que se organizaram, se mobilizaram para guerrear contra o povo de Deus na região do Vale dos Refaíns. Esse texto que lemos tem muito a nos ensinar a respeito da vitória.
Esse texto tem muito a nos ensinar a respeito do segredo da vitória. Eu quero vencer em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja prospere, que a igreja avance, que o povo de Deus obtenha vitórias. Se você, como eu, deseja isso também, eu quero convidar você para prestarmos muita atenção ao texto que nós acabamos de ler. Nós podemos identificar aqui 4 passos, 4 etapas dessa vitória que Davi e o povo de Israel experimentaram. Em primeiro lugar, Davi busca a vontade de Deus. O texto tem uma dinâmica bonita e inspiradora. Nós encontramos diversas vezes Davi consultando Deus e Deus respondendo seu servo. O que Davi fez diante da ameaça dos filisteus? Fugiu? Reclamou? Murmurou? Não, ele orou. E ele implorou a condução, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Davi pergunta ao Senhor se deveria subir contra os filisteus. Note, Davi submete o seu plano à vontade do Senhor. E a resposta do Eterno, de acordo com o verso 10, foi a seguinte: sobe, não porque você é competente. Sobe, não porque você está preparado. Sobe, não porque o seu exército é bom. Sobe, por quê? Verso 10, porque os entregarei nas tuas mãos. Davi, você vai vencer. Eu estou garantindo isso para você. Mas saiba que eu estou dando essa vitória para você. Não é você que vai conquistar. Você não é o máximo, Davi. Eu vou te dar a vitória, mas lembre-se, a vitória é minha, e eu estou dando ela para você. Meus irmãos, Davi costumava consultar a Deus antes de agir. Nem sempre fez isso. É verdade, nem sempre ele fez isso. Entretanto, o procedimento dele nessa ocasião foi esse. Ele consultou ao Senhor. De que modo? De que forma? Talvez essa consulta aconteceu por meio do Urim e do Tumim, preservado na estola sacerdotal de Abiatar. Talvez essa consulta aconteceu através do capelão pessoal do rei Davi, o profeta Gade, que estava sempre próximo ao rei. Talvez ele pediu para que Gade consultasse ao Senhor a fim de discernir a sua vontade. Enfim, o fato é que Davi perguntou, Davi buscou, Davi bateu na porta e o Senhor respondeu, o Senhor atendeu, de modo que Davi subiu para enfrentar os filisteus. Davi apresenta o seu mundo a Deus, coisa que só aqueles que pertencem a Deus podem e desejam fazer. O texto apresenta-nos a história de um Deus que dirige a vida do seu servo. Davi deseja ser conduzido pelo Senhor. Deus dirige quem quer ser dirigido. Deus conduz quem quer ser conduzido. De acordo com Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é sermos deixados à nossa própria vontade. Sabia disso? Ser entregue à própria vontade é juízo, é maldição do Senhor. A pior coisa que pode nos acontecer é sermos entregues às nossas próprias vontades. Afinal de contas, o nosso coração é pecaminoso, é corrompido. É por isso que é preciso sempre buscarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não sei vocês, mas lendo o livro das Crônicas, eu tenho a impressão que para eles era mais fácil discernir a voz de Deus. Eu também queria ter o Urim e o Tumim. Senhor, é isso? Eu vou para cá ou vou para lá? Aí está lá o sim ou não. Maravilha. Eu também queria ter um profeta lá em casa, um profeta doméstico, um capelão pessoal. E aí, profeta, o que Deus quer que eu faça? E o profeta vai lá e diz claramente o que precisa ser feito. Foi mais fácil para Davi? Talvez sim, mas isso não é o importante. O que importa é que Deus deu uma orientação para Davi e ele não desobedeceu.
Ele fez aquilo que o Senhor desejava que fosse feito. Ele não foi para o lugar oposto, ele não procedeu de acordo com a última inovação militar, bélica daquela época, não, ele procedeu conforme a orientação do Senhor. A boa notícia para nós é que o Senhor continua falando conosco. Deus nos fala através de Jesus, o Verbo eterno, a palavra de Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Deus também nos fala através da sua revelação especial, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E, gente, a Bíblia não funciona como um texto pesado de teologia, com proposições abstratas, logicamente organizadas. A Bíblia não é um livro sobre como fazer ou deixar de fazer. A Bíblia não é apenas uma leitura inspiradora. A Bíblia não é um manual apenas, com princípios, com anedotas, com passos, com ditos. Não. A Bíblia revela a pessoa, as promessas, a vontade e os modos de Deus no palco e na história de vidas humanas reais. Procure a orientação do Senhor na Escritura, na sua palavra. E Deus seguramente vai conduzi-lo. A segunda etapa da vitória é a obediência. Davi recebeu instruções, informações, e o que ele fez? Ele não ignorou a orientação divina. Ele não relativizou as orientações divinas. Ele não recorreu a outras fontes de conhecimento. Não, Davi ouviu, valorizou e pôs em prática a orientação de Deus. Davi recebeu direcionamento e fez de acordo com aquela direção. Os textos bíblicos fazem questão de afirmar que a obediência conduziu o povo à vitória. Não podemos perder de vista essa dimensão bíblica e espiritual. Há, sim, relação entre obediência e vitória, entre obediência e sucesso. A vitória só aconteceu por obra de Deus, por causa da bênção de Deus, que fez prosperar a obra do obediente Davi. A palavra de Deus estava se cumprindo de modo muitíssimo claro, de maneira muito evidente na vida de Davi. Afinal de contas, há muitas bênçãos decorrentes da obediência. É o que lemos lá em Deuteronômio capítulo 28, cujo início diz o seguinte: se atentamente ouvires o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você é obediente? Uma mulher obediente, um homem obediente? Nós somos obedientes ao Senhor como igreja dele. Precisamos nos entregar, nos encomendarmos à vontade do Senhor. Eu queria dividir com vocês a frase de um teólogo suíço do século passado, e ele afirma o seguinte: a vontade de Deus não é uma continuação corrigida da nossa. A vontade de Deus não é uma continuação aperfeiçoada da nossa vontade. Não, ela aproxima-se da nossa como uma vontade completamente outra. E é essa vontade daquele que é totalmente outro que eu devo desejar. Eu devo obedecer o Senhor. Essa é a segunda etapa, o segundo segredo da vitória. Em terceiro lugar, o texto nos ensina a respeito do que nós devemos fazer com ídolos. Ídolos devem ser destruídos. Repare no verso 12. Ali deixaram seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. O ataque de Israel foi tão intenso, foi tão eficaz, que os filisteus ficaram assustados e apressadamente fugiram daquele espaço e deixaram os seus ídolos para trás. Os filisteus imaginavam que os deuses iriam garantir para eles a vitória, entretanto eles precisaram fugir e abandonaram seus deuses. Gente, o pecado que a Escritura mais denuncia não é o adultério, não é a injustiça, não é o assassinato. O pecado mais denunciado na Escritura é o pecado da idolatria.
Idolatria é adorarmos coisas ou pessoas em vez do Criador. Desse modo, verificamos que a idolatria remonta aos pródromos da humanidade. Um dia o tentador aproximou-se de nossos primeiros pais e disse o seguinte: olha, na minha opinião, esse Deus de vocês é controlador demais. Vocês precisam de mais autonomia, gente. Vocês já são grandinhos. Vocês precisam de mais autonomia. Vocês precisam ser protagonistas da história de vocês. Vocês precisam assumir o controle sobre a vida de vocês. Tragicamente, em vez de ouvirem a palavra do Pai das Luzes, em quem não há variação ou sombra, de acordo com Tiago, nossos primeiros pais preferiram ouvir a palavra do pai da mentira e se comprometeram com isso. Nós fomos criados para a adoração, de sorte que nós não temos condições de interrompê-la em nossas vidas. Não tem como você desabilitar o modo no painel de controle do seu coração, adoração. Lá no seu smartphone você tem acesso ao painel de controle, às configurações, e você habilita e desabilita funções. Você não tem condições de acessar as configurações do seu coração e desabilitar o modo adoração. Nós estamos sempre adorando alguma coisa. Acontece que ou a gente adora o Deus verdadeiro, ou nós pervertemos a adoração e passamos a nos prostrar a ídolos. Mas pastor, ídolo é coisa de católico. Engano seu. Engano seu. Não estou afirmando que lá não existe idolatria. O meu ponto é que idolatria é coisa sutil. Às vezes os protestantes pensam que, pelo menos de idolatria, eu tô isento. Não. Porque se você adora o dinheiro, faz do dinheiro a razão da sua vida. Se você tem dinheiro, você está feliz. Se você não tem dinheiro, você está triste. O dinheiro passou a ser seu Deus funcional. E o texto está nos ensinando que ídolos devem ser destruídos. Ídolos devem ser destruídos. Nós podemos transformar o dinheiro em ídolo, podemos transformar o entretenimento em ídolo, podemos transformar o desejo de aprovação em ídolo. Podemos fazer do elogio um ídolo. Em um de seus textos, o controverso, porém muito competente jornalista Nelson Rodrigues, numa coleção de crônicas, ele confessou seu vício em elogio. Olha lá, citação dele: eis a amarga verdade. Durante algum tempo eu só escrevia para o Bandeira, para o Drummond, para o Gilberto Freire. Não fazia uma linha sem pensar neles. Eu, minha obra, meu sofrimento, a minha visão de amor e da morte, tudo passou para um plano secundário. Só os admiradores existiam. Só me interessava o elogio. E o elogio era o tóxico, o vício muito doce e muito vil. Pouco a pouco, os meus admiradores se tornaram meus irresistíveis coautores. Ele escrevia só pensando no feedback dos demais escritores. Ele tornou-se viciado em elogio, em aprovação. Repare como idolatria é coisa sutil. E aprendemos nessa manhã que a idolatria deve ser descontinuada na nossa vida e prática. Finalmente, em quarto e último lugar, a quarta lição que aprendemos, a quarta etapa da vitória, foi uma nova estratégia. O texto registra 2 ataques dos filisteus. No primeiro ataque, a orientação de Deus foi para que Israel subisse contra os filisteus. Davi fez isso e obteve vitória. O verso 13 registra um novo ataque dos filisteus, uma nova investida dos filisteus contra Israel. A situação parece idêntica à anterior. Todavia, Davi não partiu do pressuposto de que deveria fazer a mesma coisa. Mesmo inimigo, mesma investida, mesmo território, deu certo da outra vez, vou repetir. Vou fazer igualzinho, para garantir. Time que está ganhando não se mexe.
Não é isso que a gente escuta? Time que está ganhando não se mexe. Davi não partiu desse pressuposto e resolveu submeter-se mais uma vez à orientação divina. Repare lá no verso 14. De novo, Davi consultou a Deus. Repare só na capacidade literária do cronista. De novo. Ele está insinuando aqui a ideia de um hábito santo, de uma coisa que era rotineira, de uma coisa que era frequente, de uma coisa que acontecia. Davi não consultava a Deus apenas em alguns momentos da vida, apenas naquelas situações inéditas. Afinal de contas, muitas vezes a gente faz isso. Nós consultamos a Deus naqueles desafios mais inéditos da vida, mas depois a gente vai tocando as coisas do nosso jeito. Sem pedir a orientação do Senhor, sem submeter nossos planos à aprovação dEle. Não é verdade? Acontece isso muito comigo. Mas hoje aprendemos a importância de sempre submetermos nossos planos ao Senhor e devemos fazer isso com frequência. Deus deu uma nova instrução para Davi. Veja lá, versos 14 e 15. Não subirás. Davi vai ser diferente agora. Você vai rodear, atacar por detrás deles. E você vai atacá-los depois que escutar um som no alto das árvores. Você deve estar se perguntando, eu também já me perguntei muito, que barulho é esse? Foi um vento? Foi anjo? Os anjos lá batendo as asinhas e movimentou lá as árvores, sei lá. Não sei, o fato é que um barulho sinalizou para Davi que ele deveria avançar. E obedecendo a Deus, ele obteve vitória. Talvez hoje o Senhor não vá direcioná-lo com um barulho. Mas é altamente provável que o Senhor o direcione com paz. O Novo Testamento ensina para a gente que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Sabe quando você tem que tomar uma decisão? Uma decisão deixa o seu coração mais apertado, outra decisão deixa o seu coração um pouquinho mais sereno e tranquilo. Talvez essa serenidade seja o Senhor indicando o que você deve fazer. Obedecendo a Deus, Davi obteve vitória mais uma vez. Gente, Davi não se acomodou, ele não se acostumou às coisas. Uma coisa não é certa apenas porque é antiga. Uma coisa não é necessária apenas porque faz parte da tradição. Você não precisa fazer de novo só porque deu certo lá atrás. Você precisa proceder e agir de acordo com a orientação da vontade de Deus. A passagem se encerra com o verso 17, onde lemos: assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Deus abençoou o povo de Israel através de Davi. Essa é a característica da pessoa de Deus. Essa pessoa é abençoada pelo Eterno e a bênção de Deus alcança outras vidas por seu intermédio. Meus irmãos, é a bênção de Deus que faz a diferença na nossa vida. Não é o seu currículo, não é a sua capacidade de empreender, não é a sua escolaridade, não é a sua expertise, não é a sua rede de network, não é a sua habilidade, é a bênção do Senhor. Nós devemos nos conscientizarmos disso, é a bênção de Deus que faz a diferença lá em casa, que faz a diferença no casamento, que vai fazer a diferença na vida dos meus filhos. Então você, meu irmão e minha irmã, deve frequentemente endereçar aos céus a seguinte petição: Senhor, me abençoe, abençoe meus filhos, abençoe a minha esposa, abençoe a igreja, porque sem a sua bênção não dá. Sem a sua bênção nós vamos fracassar. Nos conduza, Senhor, nos dê vitórias, para a glória do Teu nome,
para que o reino do Senhor expanda, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que essa igreja faça parte disso. Que a gente glorifique o nome do Senhor e que o Senhor nos dê vitórias para a glória do seu nome. A história de Davi mostra a grande reviravolta que o próprio Deus promoveu na vida desse personagem tão importante. De filho caçula, de filho rejeitado, de exilado, de inimigo do Estado, de foragido, Deus o elevou à condição de rei. Cumpriu-se na vida de Davi a palavra do salmista: Deus ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Qual o segredo da vitória? Buscar o direcionamento de Deus, obedecê-lo, eliminar os ídolos da vida e ter a certeza de que o que faz diferença na nossa vida é a bênção do eterno Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.